dia a todos, é um prazer ter vocês aqui para mais uma sessão do Amerivox. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura e temos dois convidados que vão apresentar para a gente alguns aspectos da arquitetura no Brasil. É, uma dessas pessoas é a Mariana Távora, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em sustentabilidade, em Arquitetura e Urbanismo pela Federal de Brasília e mestra em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Unicamp. Ela foi sócia do Escritório de Arquitetura Vasques e Junqueira, em São Paulo. Atuou como arquiteta da Caixa Econômica Federal, da Gerência de Desenvolvimento Urbano e da Gerência Executiva do Governo. Temos também Fernando Dainese, que se graduou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp. Em Bauru, ele foi autor de exposição fotográfica e em Paris estudou arquitetura pela École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris, La Villette, onde ele estagiou. Trabalhou em escritórios de arquitetura, construtoras em São Paulo, até abrir o seu próprio ateliê ao lado da Mariana. Então, Fernando e Mariana, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Vou passar a palavra para vocês, fechar aqui as nossas câmeras, deixem as câmeras de vocês aí abertas e vamos lá. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é tão caro para nós dois, que é a arquitetura. E então, brevemente, nós somos sócios, nos conhecemos na faculdade e hoje em dia trabalhamos com o nosso próprio escritório. Quando surgiu o convite, nós ficamos muito honrados e escolhemos o tema de arquitetura moderna brasileira por ser um tema de grande relevância e de grande influência na arquitetura, inclusive nos dias de hoje. Nós vamos começar uma apresentação, então, com algumas imagens, e eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai conduzir com vocês esse começo de apresentação. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos começar aqui a compartilhar a nossa apresentação. Então, como a Mari colocou, para a gente é um prazer muito grande falar sobre a arquitetura brasileira. Então, por isso, nossa boa vontade em estar aqui com vocês, com toda a disposição, no sábado pela manhã, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa história de arquitetura, né? E por que é legal a gente trazer esse momento, esse período do modernismo brasileiro aqui para vocês? É legal porque se a gente fizer um paralelo com o que está acontecendo hoje em dia na arquitetura brasileira, a gente vai poder identificar que existe uma relação muito grande com essa raiz histórica das linhas da nossa arquitetura. E então, nós vamos trazer aqui um apanhado geral, rapidamente, para vocês terem um conhecimento desse período do que foi no Brasil, né? Então, lá do momento mais amplo possível, assim, a arquitetura moderna brasileira foi a primeira vez que o Brasil consegue fazer uma arquitetura em que nós nos identificamos com ela como nação, e também o mundo passa a prestar atenção nessa produção estética, artística, arquitetônica no Brasil. Então, para a gente recapitular aqui, né, no século passado, no século XX, a gente teve as vanguardas modernistas, sobretudo na Europa, na Alemanha, na França, na Holanda. Os expoentes aqui que a gente vai chamar a atenção é a escola de Bauhaus, em Dessau, e também o arquiteto Le Corbusier, o franco-suíço Le Corbusier, o Le Corbusier, sobretudo, ele teve uma atuação midiática, mesmo naquele tempo, né, em outros momentos, em outros veículos de comunicação, ele foi um expoente global de difusão desses preceitos arquitetônicos para a época. E a Bauhaus, a gente pode destacar aqui como uma escola de experimentação dessa nova estética
relacionada aos movimentos culturais de vanguarda e também a essa nova estética industrial que se impunha à produção arquitetônica na ocasião, e tudo isso dentro de um contexto pós Primeira Guerra Mundial, e isso se expandiu, né? Aqui no Brasil, a gente teve as primeiras influências, sobretudo da Bauhaus e do Le Corbusier, elas vieram a aparecer aqui no Rio de Janeiro. Então, onde estávamos nós, o Brasil, aqui nessa época, né? Então, vamos lá na década de 30, a gente tinha o governo Getúlio Vargas. Antes disso, a gente tinha um modo de política que era muito oligarca, e o governo Getúlio Vargas, com todos os seus defeitos, com todas as suas críticas que o tempo pôde nos deixar observar de uma forma ainda melhor, ele foi o primeiro governo que começou a tentar fazer uma política popular. Então, havia as pautas trabalhistas, as pautas do proletariado, e todo esse trabalho de uma política pública para um espectro populacional mais amplo, ele estava se dando no Brasil, que começava a se modernizar. E essa palavra-chave, se modernizar, ela vai soar, vai repercutir também na arquitetura. Então, até então, nós praticávamos uma arquitetura vinculada aos preceitos tradicionais, neoclássicos, ecléticos, europeus, e então esse desejo de um país se tornar moderno, ele ecoou também na arquitetura. Então, a gente pode passar para o próximo slide. Então, a gente vai vir aqui para Rio de Janeiro. Então, antes de falar um pouquinho de Brasília, ainda na década de 30, 40, 50, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e o governo do Getúlio Vargas, na figura do ministro Gustavo Capanema, ele vai convidar um time de arquitetos para pensar o que seria o estreante Ministério da Educação e Saúde do Brasil. Então, vamos atentar que não existia um Ministério de Educação e Saúde no Brasil até o governo do Getúlio. Então, nesse ensejo de modernizar, de tornar o governo e a política mais popular, mais democrático e moderno, o Gustavo Capanema, o ministro de então, ele vai fazer um concurso para pensar o edifício, a sede do edifício no Rio de Janeiro. Então, lá em 1937, depois de um processo bastante curioso de seleção, o time do Lúcio Costa, do urbanista Lúcio Costa, é quem vence o concurso, e eles vão fazer uma série de proposições para se chegar num desenho final para esse prédio, e inclusive com uma visita do Le Corbusier, que teve presencialmente no Rio de Janeiro para ajudá-los a desenhar esse prédio. Tem um monte de história engraçada assim desse período, porque o Le Corbusier ele queria que esse prédio fosse na orla, mas o terreno era no centro do Rio de Janeiro, onde antes havia um morro que foi demolido para a construção desse novo espaço no centro do Rio de Janeiro. E, ao final, o time do Lúcio Costa chega num desenho, numa proposição, que é muito baseada nesses preceitos modernistas. Então, essa imagem que nós trouxemos, ela ilustra muito bem aqui o prédio. Ele não está no alinhamento da rua, ele está transversal, a rua está lá dentro da quadra, onde você tem duas praças, uma anterior e outra posterior, e esses pilotis de 10 metros elevam essa grande lâmina que é o prédio a 10 metros do chão, criando essa praça permeável, contínua, onde as pessoas poderiam circular. E a gente tem nessa face norte os brises soléis, que também são elementos
da arquitetura moderna europeia. E a fachada posterior, que não está aqui nessa imagem, é uma lâmina de vidro, porque é face sul, então não haveria necessidade dos brises. Então, a estrutura que permite esses grandes panos, os brises, os pilotis, a implantação, o teto-jardim, é tudo um código que veio da Europa e pela primeira vez ele estava sendo implantado no mundo. O projeto ele demora a ser construído, a obra demora a ser concluída, mas ele é de 1937. Então, já tem quase 100 anos e a gente pode dizer que ele continua super atual. O prédio do Palácio, hoje chamado Gustavo Capanema, do então Ministério da Educação e Saúde, ele foi uma grande referência no mundo inteiro, ele teve uma repercussão muito grande e começou a chamar a atenção do mundo todo para entender o que a arquitetura estava fazendo aqui. Outro ponto importante para a gente destacar são os painéis no pavimento térreo do Portinari, que são azulejos com motivos marítimos e também ornamentam o prédio, com os jardins do Burle Marx e cheio de obra de arte no térreo também. Esse prédio ele ficou interditado, sofrendo uma grande revitalização nos últimos anos, e hoje ele encontra-se aberto. Então, um convite a todos para, quando estiverem no Rio, dar uma passada no centro do Rio de Janeiro, é possível visitá-lo. Vamos lá, Mari. Então, esse ensejo da arquitetura moderna, ela veio recheada de um pacote artístico, né? Então, aqui a gente trouxe um painel do Paulo Werneck. Esse painel em específico é do Banco Boa Vista, é um prédio do Oscar Niemeyer. Diga-se de passagem, o Oscar Niemeyer, ele fazia parte do grupo do Lúcio Costa, que estava lá no projeto do Ministério da Educação e Saúde. Então, esse gênio de pensamento espacial, com soluções incríveis, ele já começa a aparecer lá em 1937 no projeto do Ministério. E aqui o Paulo Werneck conduzindo essas experimentações gráficas com um diálogo entre a ortogonalidade e linhas mais curvas, cores mais quentes e cores frias. Então, isso vai se repercutir em outros campos também. Um pouco posterior, nós tivemos ainda no Rio de Janeiro toda a parte do Aterro do Flamengo, que é um projeto do Afonso Reidi. Aqui na imagem, a gente pode ver aquele cantinho do Aterro do Flamengo, onde nós temos o Museu de Artes, a Marina da Glória e no aterro também o aeroporto Santos Dumont. E essa experimentação quase numa escala urbanística já aparece no Rio de Janeiro, e isso vai culminar na nossa capital, na capital Brasília. Já aqui a gente já está, pode passar, nos anos 50. Só um parênteses antes da gente entrar em Brasília, aqui também temos o Burle Marx, o nosso grande paisagista, na praia de Copacabana. Esse desenho não é criação dele, ele já estava lá. Ele é uma referência à Praça do Rossio, de Lisboa, que foi feita aqui pelos brasileiros na época da ocupação da praia de Copacabana. Mas o Burle Marx ele mudou a direção, ele colocou as ondas na direção do mar. E completou o calçadão com outros motivos também dele. Então, só uma referência aqui, que também o calçadão de Copacabana, que é uma imagem super emblemática, passou aí pela manipulação, se não a criação do nada, dos nossos modernistas. E aqui a gente chega correndo rapidamente em Brasília. Brasília, nós tivemos o Juscelino Kubitschek, o presidente de então, em 1956, quando ele assume. Já havia um ensejo de outrora, assim, no Brasil, para se mudar, se deslocar a capital do Rio de Janeiro para o centro geográfico brasileiro, quase que numa tentativa de unificação de todos os estados da nação, que é um país territorialmente muito extenso. Existem várias críticas do ponto de vista econômico e político, se Brasília
foi de fato assertiva ou não, mas a gente aqui vai se ater à discussão da proposta do ponto de vista arquitetônica. E do ponto de vista arquitetônica, foi um momento que a arquitetura brasileira pôde usar essa grande oportunidade para desenvolver esses preceitos, tanto urbanísticos quanto arquitetônicos da época. Então, também foi objeto de um concurso. O Lúcio Costa foi o ganhador do concurso nacional. O desenho dele é o desenho do plano piloto. Então, a gente tem as asas norte e sul e o eixo monumental. Então, dentro das asas norte e sul, a gente desenvolve as superquadras, que são lâminas, são blocos de edifícios de altura média, horizontais, permeados por um grande paisagismo, por instalações acessórias. E o eixo monumental era o grande eixo das esplanadas, com os ministérios, com os edifícios públicos e a Praça dos Três Poderes, né, que é a representação maior da nossa democracia, ou do que é o sonho da nossa democracia, né, que é o equilíbrio entre os três poderes. E a arquitetura moderna, aqui o Oscar Niemeyer, a gente trouxe essa imagem do Palácio da Alvorada, que é um prédio, particularmente a gente acha ele belíssimo, teve esse trabalho de carpintaria muito refinado para essa execução dos pilares do final do beiral, esse beiral comprido, os panos de vidro horizontais, as obras de arte, o espelho d'água, o dentro e o fora. Então, tudo isso acontece de uma maneira muito feliz dentro desses prédios. E esses prédios também são abertos à visitação. Existem lá horários e quem estiver no Brasil, quem gostar do assunto, pode se interessar e fazer a visita. Aqui a ideia do plano piloto, né? Então os desenhos originais, os esboços do Lúcio Costa. Também foi criada uma represa que ajudava a refrescar, porque o centro-oeste brasileiro ele é muito quente. Vamos passar rapidinho, que o tempo está curto. Depois a gente vai falar sobre a escola paulista, Lina Bobardi. A Lina Bobardi ela é uma italiana que migrou para o Brasil. O marido dela, o Pietro Maria Bardi, ele era um marchand de artes italiano, e ele vem para o Brasil e ele se encontra aqui com essa ideia de criar um grande museu. E o MASP ele é fruto disso, né? Esse desejo da sociedade paulista de criar um museu de obras de arte. Aqui a expressão da Lina Bobardi, ela traz esses grandes pilares na borda e esse vão central. E além do edifício em si, o edifício ele acontece no subsolo e em cima, e ela livra o pavimento térreo. E esse espaço livre, ele tem um simbolismo, ele ganha uma importância urbana, de usos maravilhosos. Então, é um espaço que até hoje é um espaço muito utilizado, muito importante para manifestações, para eventos culturais, para aglomerações. Uma grande praça com um uso muito, muito bom. Trazendo curiosidades, então aqui a casa da Lina Bobardi, no Morumbi, também ela é aberta à visitação, e uma casa de 1950, então, quer dizer, 75 anos depois, a arquitetura contemporânea brasileira, de certa forma, ela ainda bebe dessa fonte, né? Então, são coisas que nos parecem, aos nossos olhos, muito atuais ainda. Aqui o Roberto Burle Marx, então ele tem o sítio dele no Rio de Janeiro, onde ele cultivava todas as espécies que ele trazia, também é aberto à visitação, é um lugar maravilhoso. Um parênteses rápido sobre o Burle Marx, foi ele quem conseguiu fazer essa ligação entre o pano de vidro, o interior e o exterior, que é tão falado na arquitetura hoje em dia. Quem deu a solução estética para essa integração entre o ambiente interno e externo foi o Burle Marx. Além de ser um excepcional botânico, um excepcional artista, o Burle Marx ele promovia expedições para os biomas diversos do Brasil. Ele fazia colheita, né, das espécies, as exicatas,
e trazia também as mudas para cultivar, para fazer as adaptações e para uso ornamental, né, nos jardins que ele cultivava. Além dos painéis, das joias que ele produziu, da tapeçaria, ele tem uma produção artística vasta, vale a pena entrar nesse mundo também do Burle Marx. E por último aqui, quase que correndo, a gente vai falar sobre o nosso mobiliário. Esse mobiliário está sendo redescoberto no Brasil nos últimos 15 ou 20 anos. Então, nessa época, esses ambientes novos e modernos, eles não faziam mais sentido colocar dentro deles aquele mobiliário historicista, carregado visualmente. Então, foi também um convite dos arquitetos, assim como no mundo das artes gráficas, que a gente está vendo aqui atrás, o Lotus Bulcão em Brasília, mas também para os designers e também se pensar nessa escala de mobiliário para arquitetura. Então, a gente teve uma produção cultural riquíssima de mobiliário e, como o Brasil ele não havia uma indústria siderúrgica muito desenvolvida, invariavelmente a resposta desse desafio construtivo do design brasileiro, ele era pautado na madeira. Então a gente tem a madeira trabalhada das mais diversas formas. Aqui a gente traz à direita a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, aqui embaixo a poltrona dinamarquesa do Jorge Zalzupin, mais um banco do Sérgio Rodrigues. Esse banco é a marquesa o superior do Oscar Niemeyer. Tem um pouco de escandinavo nessa coisa das dobras da madeira, tem um pouco de historicismo também nessa formato de peça. E ali em cima algumas peças com um pouco de metal também. A gente tem o banquinho desculpe, o carrinho do Zalzupin. E aqui a Escola Paulista, que é um pouquinho mais posterior, a gente não entrou tanto nela hoje, mas é do Paulo Mendes da Rocha, a poltrona paulistana, que ela tem esse tecido solto, que ele fez uma alusão às redes dos nativos, dos indígenas que dormiam em rede. Mais um pouco do mobiliário, poltrona Oscar, Quilin e a Vivi. Essas peças todas elas são lá da década de 50 e 60 do mobiliário brasileiro e elas estão sendo, além das peças vintage, que viraram peças de colecionadores, tão valiosíssimas, a gente tem algumas fábricas, alguns fornecedores reeditando a partir dos desenhos originais essas peças. Então a gente também consegue comprar edições novas dessas peças hoje em dia. Aqui mais um pouco do mobiliário brasileiro, eu não vou entrar em detalhes. A Lina Bobardi, a poltrona Bol. E acho que a gente já estourou aqui o nosso tempo de 20 minutos. A gente vai parar por aqui e abrir para pergunta. Espero poder ter ajudado, colaborado aqui na manhã de sábado. E agradecemos com o último slide nosso aqui, um pouco do nosso trabalho também. Obrigada, Fernando.